Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A Petrobras divulgou hoje seu balanço de 2017 e o resultado negativo com prejuízo de 446 milhões de reais. O número ruim de uma empresa com peso muito grande no Ibovespa puxou o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo para baixo e fez exatamente a mesma bolsa fechar no negativo mais uma vez. Mas há o que considerar neste resultado da Petrobras do ano passado. No comunicado à imprensa, a empresa diz que poderia ter tido, na verdade, um lucro líquido de pouco mais de 7 bilhões de reais. E justifica dizendo que o balanço foi prejudicado pelo aporte de mais de 11 bilhões de reais no acordo de encerramento da ação coletiva na Justiça dos Estados Unidos, que investidores americanos moviam contra a Petrobras por perdas devido aos casos de corrupção que a estatal foi vítima em gestões passadas. Além disso, a adesão da Petrobras a programas de pagamento de dívidas federais que consumiram outros 10 bilhões de reais. O que o comunicado tenta mostrar com dados de contabilidade é que o ano de 2017 foi um ano de enfrentar, administrar e pagar o enorme passivo de anos seguidos de corrupção desenfreada nas gestões de governos anteriores. Talvez seja por isso que a empresa, apesar do resultado negativo do balanço e da queda nas ações hoje, se esmere em mostrar no mesmo comunicado que bateu a meta de produção de barris de petróleo no ano passado, aumentou as exportações e tem controles internos que permitem uma governança responsável. Eu conversei hoje com analistas de mercado sobre o resultado da Petrobras. Todos disseram que, apesar do balanço de 2017 e do resultado de hoje na Bolsa, a empresa mostra um novo momento de gestão que pode resultar em ganhos no futuro. Ou seja, de uma Petrobras completamente inovada e olhando para frente. O cenário econômico está no ar. Vamos já falar de Petrobras e ver as ações da empresa hoje, neste dia de divulgação do balanço negativo de 2017, por todas as razões que nós exemplificamos antes. Com o prejuízo e sem distribuição de lucros para os acionistas, os papéis da empresa despencaram hoje aqui. Nós temos ali o resultado das ações ordinárias da Petrobras, ou seja, que dão direito a voto para os acionistas. Hoje uma queda de 2,08% a R$ 23,12. Nós temos, você vê ali que aquele gráfico vermelho, operou em queda durante todo o dia, oscilou um pouquinho, mas sempre no negativo. E a gente olha para as outras ações também, nós temos os outros papéis da empresa. Vamos lá, Petrobras ON a gente já deu, temos o outro papel agora, está ali, Petrobras, as ações preferenciais da empresa, ou seja, as que têm a condição de receber os lucros primeiros quando há distribuição de dividendos. Uma queda bem importante ali. Ó. Esse é o acionista de quem comprou ações da Petrobras em todos aqueles programas de abertura do capital da empresa. Está ali, 4,78% de queda, ou seja, numa reta constante ali, pequenas oscilações, mas caindo durante todo o dia. Bom, para a gente entender exatamente isso, aqueles números que eu falei na abertura, a gente simplifica novamente. Vamos lá, temos os dados perfeitamente ali. Olha, exatamente na seguinte tela agora, nós temos uma tela com informações desses números que a Petrobras disse que se não fossem exatamente essas despesas extraordinárias, a Petrobras teria tido um lucro. Está ali, olha, o balanço foi uma queda, portanto, um prejuízo de 446 milhões de reais. O acordo com os investidores nos Estados Unidos que moviam uma ação contra a Petrobras depois de todos aqueles escândalos de corrupção, dizendo que tinham perdido dinheiro por causa da corrupção na empresa. Esse acordo é de 11 bilhões, foi de 11 bilhões de reais. A Petrobras desembolsou esse dinheiro para encerrar a ação coletiva na Justiça americana. E regularização de débitos, ou seja, despesas que estavam sendo questionadas pela Petrobras. Depois apareceu o refinanciamento de dívidas, o refis, outros 10 bilhões ali, 10 bilhões e meio quase foram consumidos nessa operação. Não fossem essas despesas extraordinárias, que os economistas também chamam de gastos não recorrentes, ou seja, uma vez só que esse valor foi gasto, não está previsto de se gastar isso no ano que vem de novo, é uma conclusão de um processo, ou seja, um acordo que foi feito tanto com o governo aqui para essa questão desses impostos que eram devidos, como também com a ação dos investidores nos Estados Unidos. Esses gastos são, portanto, não recorrentes. A empresa alega que poderia ter fechado o ano 2017 com esse lucro que eu mencionei anteriormente de 7 bilhões de reais.
depois de vários anos seguidos de balanço negativo. Ou seja, o balanço negativo de 2017 tem esse adendo, tem essas informações a mais. Nos outros anos anteriores, eram operações ruins da empresa que resultaram também em balanços negativos. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar do Dia do Consumidor e das relações de consumo que andam às voltas com reclamações sobre o uso de dados financeiros das pessoas sem autorização delas por serviços de proteção ao crédito. As reclamações sobre os cadastros financeiros de consumidores tiveram um crescimento assustador entre 2015 e 2017, de acordo com o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vamos à redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, que tem os dados. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O crescimento nesse tipo de reclamação foi de 1.344% em 2 anos. Os dados constam da plataforma consumidor.gov.br do Ministério da Justiça. Esse crescimento se refere a problemas relacionados à transparência e ao uso indevido de informações pessoais em bancos de dados, que são aquelas listas de bons e maus pagadores. As empresas mais reclamadas são Serasa, SPC Boa Vista e Câmara de Dirigentes Lojistas. O número maior de queixas se refere ao fato de os dados pessoais do consumidor serem coletados, publicados ou consultados sem autorização. 63% das reclamações. Entre 2016 e 2017, essas especificamente cresceram 1.689%. De acordo com o relatório do IDEC, o consumidor ainda enfrenta muitas dificuldades no acesso às próprias informações que estão nessas listas e também nos sistemas de pontuação de crédito. Ainda de acordo com o Instituto, a reforma do cadastro positivo, que está em votação no Congresso, não resolve o problema. Além disso, faltariam instrumentos para garantir os direitos básicos do consumidor. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A indústria brasileira está exportando menos e importando mais insumos que ela própria usa na sua produção, além de o consumidor no Brasil ter comprado mais produtos importados já acabados, ou seja, que já são disponibilizados no comércio. Parte da explicação é porque o mercado interno se reaqueceu com a retomada da economia iniciada no ano passado e também de uma valorização do real frente a outras moedas. Ou seja, mesmo com o crescimento da demanda internacional, há um bom momento da economia no mundo todo, o mercado interno voltou a ser importante para a indústria brasileira com a recuperação do poder de compra dos salários, ou seja, do gasto das famílias. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria, nós temos alguns números para mostrar. Ali, em 2017, o crescimento das exportações da indústria, em 2016, tinha sido de 6,6%. Um ano de crise pesada no Brasil, ou seja, só o mercado externo que estava conseguindo manter as indústrias brasileiras operando num nível razoável. Em 2017, como houve maior compra de produtos pelos brasileiros, porque se recuperou a economia, houve ali um crescimento menor das exportações, de 2,3%. Mesmo assim, houve um crescimento das exportações, mas a indústria começou a olhar mais para o mercado interno. Os destaques desse crescimento das importações, máquinas e equipamentos, nós estamos falando de produtos acabados, de valor agregado, cresceu 1,1 ponto percentual, quase 2 pontos percentuais, e veículos automotores, 1,4 ponto percentual. Sobre veículos automotores, a gente fala com muita frequência aqui nos dados que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, a Anfávia, divulga. O crescimento das exportações desde o ano passado tem batido recordes, ou seja, o Brasil está exportando cada vez mais veículos montados aqui no país. Por outro lado, aumentaram em 17% as importações no ano passado de produtos acabados, esses que eu fiz menção que o consumidor compra, ele troca um produto nacional e acaba comprando um produto importado. Não necessariamente uma troca, mas ele começou a comprar mais produtos importados também, além dos produtos nacionais que compravam. E o destaque é exatamente para produtos têxteis e farmacêuticos. E também uma importação maior pela própria indústria de insumos que ela usa na fabricação dos seus produtos aqui no Brasil. Tem dados sobre isso também. Entre 2016 e 2017, os insumos importados cresceram ali, olha, 9,8%. A indústria brasileira está comprando mais insumos importados para fabricar os seus produtos aqui. Ou seja, podem ser montadoras internacionais que estão aqui no Brasil, que tem uma unidade aqui que compra uma parte desses produtos, monta aqui para revender depois, ou seja, para exportar, porque nós tivemos destaques em algumas áreas de exportação também. A metalurgia, por exemplo, aqui, e vestuário e acessórios são as duas que tiveram crescimento ali. Metalurgia de 4,6 pontos percentuais
E o setor de vestuário e acessórios também tem comprado mais insumos para montar as peças finais aqui no país. As notícias que indicam a retomada da economia brasileira estão se sucedendo este ano. Hoje, a Fundação Getúlio Vargas divulgou um indicador mostrando que o cenário é de aceleração dos investimentos da indústria em 2018. Quem está no Rio de Janeiro e traz os números do levantamento é Maurício de Almeida. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Os empresários da área industrial estão mais otimistas nesse início de 2018. Nesse levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, ele comparou o primeiro trimestre desse ano com o último trimestre do ano passado. No fim de 2017, empresários que pretendiam fazer mais investimentos nos próximos meses representavam 26,6%. Agora, 34,7% dos empresários disseram que pretendem investir mais em suas indústrias nos próximos meses. Com esse otimismo no mercado, com esse otimismo dos empresários, agora o índice de intenção de investimentos na indústria subiu 7,7 pontos no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. No acumulado, esse índice registra 123,7 pontos. É o melhor resultado desde o fim de 2013. Esse índice da indústria, sempre quando passa de 100, indica um otimismo no setor, que os empresários estão querendo investir, que apostam que a economia vai continuar melhorando. A aposta principal da área da indústria é no setor de transformação e também na indústria da construção. Os empresários acreditam que nos próximos meses a produção vai aumentar porque vai também aumentar a demanda no mercado, um consumo maior. Isso por conta daquela velha teoria que vem funcionando com o emprego sendo retomado, os juros caindo e a inflação em baixa. Piotr. Duas informações adicionais. O Maurício fez menção aí de uma aposta maior na indústria de transformação, ou seja, são fábricas, indústrias que pegam uma peça e transformam, ou seja, a montagem de peças. Isso tem o que se chama na economia de agregação de valor, ou seja, não se está vendendo um produto básico, tem uma série de profissionais capacitados, bem formados e normalmente com salários mais altos que interferem naquilo. Ou seja, por exemplo, quando você vende um lingote de aço é uma coisa. Quando você vende, por exemplo, uma série de peças que vão aço na transformação, no produto final, isso é indústria da transformação. Nesse caso específico, foi exatamente essa indústria que sofreu muito em 2014, 2015 e 2016. E também o Maurício fez menção à indústria da construção. Essa sofreu muito mais nesses últimos anos. A retomada desse setor aponta justamente porque o Maurício fez menção aí. A retomada do emprego. A indústria da construção tem uma capacidade gigantesca de absorção de mão de obra. O desemprego é ainda o grande drama a ser enfrentado, resultante da crise de 2015 e 2016. Bom, daqui a pouco mais informações do mercado financeiro, dia de queda do Ibovespa, puxado pela Petrobras, que divulgou hoje o balanço negativo 2017. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de nova queda do Ibovespa. Vamos ao índice ali. Foi puxado por Petrobras, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Hoje uma queda do Ibovespa de 1,30% a 84.928 pontos. Para você ter uma ideia, o Ibovespa operou só no negativo. A linha azul ali é exatamente o padrão de ontem e o que a gente tem ali de linha oscilante, a linha vermelha, foi o dia de hoje, ou seja, operou sempre negativo com uma queda de 1,30%. Vamos dar uma olhadinha nas maiores baixas, uma delas a Petrobras, nós já falamos no início do programa, mas nós temos ali, olha, a Petrobras foi a segunda maior baixa do dia hoje, a Marfrig caiu 5,99%, a Petrobras 4,78% e ela tem um peso muito grande na composição do Ibovespa, porque é uma empresa grande. E a Brasil Foods também uma queda de 4,32%. Estamos falando de dois frigoríficos ali e a Petrobras, a razão da Petrobras é justamente o balanço divulgado com prejuízo do ano passado, pelas razões as quais nós já falamos. A Petrobras teve que fazer um acordo nos Estados Unidos para evitar uma ação judicial gigantesca que poderia gerar um custo ainda maior no futuro, ou seja, livrou-se desse passivo que veio justamente dos anos de corrupção, dos problemas da empresa. Os investidores lá fora estavam reclamando que a corrupção diminuiu o lucro deles, nos dividendos que eles têm, porque são investidores de ações da Petrobras negociadas também fora do país. E, por outro lado, a Petrobras também aderiu ao Refis e fez lá pagamentos de impostos que estavam sendo questionados. Enfim,
para se ver livre desses passivos, acabou pagando tudo no ano passado, o que poderia ter sido diferente. O que foi um prejuízo poderia ter sido, na verdade, um lucro no balanço. Vamos lá. Para a gente ver, para o final, o dólar comercial hoje, uma alta de 0,91%, quase 1% ali, né, a R$ 3,29, uma alta importante do dólar comercial hoje. O mercado espera déficit público menor que o projetado pelo governo para este ano. A meta para 2018, como foi também em 2017, é de 159 bilhões de reais de déficit. Mas instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda estão projetando um déficit de 139 bilhões, bem menor do que o limite que o governo mesmo se impôs. O número é menor que os 149 bilhões previstos na pesquisa feita no mês passado e chamado de Prisma Fiscal. Para 2019, a estimativa de déficit do governo das contas públicas é ainda menor, de 112 bilhões. Aliás, em 2017 também ficou bem abaixo da previsão. Bom, o PIB das construtoras caiu 6,8% em 2017 como reflexo do mau momento da economia brasileira. Mas parece que o pior passou e a previsão para 2018 é de retomada, com crescimento de 1,1%. Um estímulo para o setor é a construção de aproximadamente 500 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Os números foram apresentados esta semana na reunião de conjuntura do Banco Central por Eduardo Zaidan, vice-presidente de Economia do Sinduscon São Paulo, que é o nosso convidado de hoje aqui no Cenário Econômico. Zaidan, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu vou fazer duas menções da construção civil que você conhece bem e gostaria de iniciar nossa entrevista com isso. Ok. Ela absorve mão de obra como poucos setores no país. Verdade. E nós estamos com o drama do desemprego ainda recorrente, ainda resultante da grave crise de 2015 e 2016, que começou um pouco lá em 2014. E esse setor foi justamente por isso, dado esse nome, as várias demissões que houve, também como um setor que mais ficou prejudicado, porque as pessoas perderam o poder aquisitivo para fazer investimento de longo prazo, como, por exemplo, é comprar uma casa. Além do que o governo também não conseguia investir grande coisa. Dá para prever um 2018 melhor? As pesquisas que a gente tem feito, né, quando você pergunta para as empresas, agora em janeiro deu uma viradinha. Você tem mais empresas dizendo que vão contratar do que vão demitir. Então, você tem um cenário um pouquinho melhor do que foi até agora. Você tem uma ideia, nesses 4 anos fechados em 2017, a construção civil demitiu 1.100.000 empregados com carteira assinada. O que a gente está vendo também é que está aumentando um pouco a ocupação, né, que é o pessoal que trabalha sem carteira, por conta própria, enfim, mas está aumentando um pouco a ocupação. E o que o setor está precisando para dar um salto maior agora em 2018, cuja resultante seria provavelmente uma contratação em massa de funcionários? Olha, dificilmente nós vamos ter um ano tão cor-de-rosa quanto essa sua pergunta, né? Nós vamos ter um ano melhor do que 2017, né? Parece que o fundo do poço já passou, mas o PIB das construtoras, não da construção civil, ele deve ser negativo ainda em 2018, talvez, menos 0,5, menos 0,6, a gente está prevendo isso. O que está puxando o crescimento do PIB da construção civil, medido pelo IBGE, é muito mais a indústria de materiais de construção e o mercado informal, que é mais ou menos hoje 42% da produção que o IBGE mede como construção civil. Isso a gente já está vendo que tanto o setor varejista quanto o setor industrial de materiais de construção estão apresentando números bons. O que é informalidade? Você fez menção à informalidade. O que é informalidade nesse caso? Toda produção que não passa por uma consultora organizada. Então, você vai fazer um aumento na casa dele, contrata lá um pedreiro, um pintor, uma coisa, uma reforma. Se juntam lá 3 ou 4 para bater uma laje na comunidade, qualquer coisa. Você tem um aumento que o IBGE chama de infraestrutura do capital fixo, porém ele não passa no setor formal, ele recolhe muito pouco imposto, enfim, setor informal. Ele pode até ter uma absorção de mão de obra, porque obviamente você contrata um pedreiro, que pode contratar um servente, por aí vai. Mas não necessariamente dentro dessa formalidade. Dentro da cadeia formal, não. Né? Quer dizer, e você tem... Isso é um drama no Brasil. Né? No começo dos anos 2000, cerca de 2/3 da produção medida pelo IBGE como construção civil era
informal e 1/3 passava pela mão das consultoras. Depois, com essa virada na economia aí para os anos 2000, da década passada, isso virou exatamente ao contrário. 2/3 passaram para a mão das construtoras. Você viu que o emprego saiu em 2006 de 1,6 milhão, chegou a 3,3 milhões em 2014. Né? Isso tudo é formalização, que é muito bom para o país, né? Porque você recolhe impostos, você faz construções melhores, você tem mais segurança, você tem mais durabilidade naquilo que está pronto, você cuida da saúde das famílias, dos trabalhadores e tudo isso. Né? Uhum. E nós estamos recuando. Hoje a nossa conta é 58 a 42. Mas isso passaria o quê? Por lançamento de empreendimentos imobiliários, e aí obviamente tem que, dada a magnitude do projeto, sim, precisa de uma construtora. Sim. E isso passa por duas coisas, eu suponho. Acesso a crédito, sim, e confiança das famílias, confiança do comprador no longo prazo, porque, claro, é uma dívida de longo prazo. Ninguém vai pagar à vista, isso é raríssimo, suponho. Exatamente. Né? As pessoas vão pagar isso em 5, 6, 10 anos, alguma coisa desse sentido. Ou mais. Né? Ou mais. Essas duas coisas estão melhorando ou não? Hoje você tem, né, nos últimos meses a gente está vendo uma captação positiva na caderneta de poupança. Você tem dinheiro no Fundo de Garantia, que é outro grande financiador de infraestrutura e de habitações de baixa renda, mas os juros estão muito altos ainda para o consumidor final nessas modalidades de crédito. Agora, a construção civil não é só indústria imobiliária, uma boa parte dela é indústria imobiliária, mas você tem toda a questão da infraestrutura, das construções comerciais, das construções industriais, que representam também uma formação de capital fixo importante na infraestrutura brasileira, que quando você constrói infraestrutura, você aumenta a produtividade da economia, porque você aumenta a logística. Nós temos um problema grave de logística no Brasil, de mobilidade urbana e todos esses problemas. E comunicação, de infraestrutura de transmissão de energia. Você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, já não tem mais energia disponível, nova, para aumento de demanda na cidade de São Paulo. Né? Então, você tem geração, mas tem problema de transmissão, tem problema... Isso é indústria pesada, não é? Não, a ideia você pode chamar de infraestrutura, tudo passa na mão da construção civil. Né? Cerca de metade do investimento que se faz em qualquer setor na economia brasileira passa na mão da construção civil. Tá, se eu olhar para uma empresa que vai fazer o que você fez menção de investimento para gerar mais capital fixo, ou seja, um novo galpão, porque ela está crescendo, uma nova fábrica, enfim, ela precisa ver um universo de crescimento no setor dela. Sim. Se for de infraestrutura, normalmente até outro dia a gente tinha dinheiro pesado vindo de governo, que hoje governos não estão com essa condição. Aí eu tenho que passar por parcerias público-privadas, sim, eu suponho. E nesses dois setores, está havendo algum horizonte positivo lá? Ele é positivo, mas ele é muito baixo. Ele vai crescer em cima de uma base muito baixa. Você tem ainda problemas muito grandes macroeconômicos no Brasil que possibilitem aumentar essa taxa de investimento na economia. Né? Porque você tem... O que é o investimento? Né? É o que sobra do que é produzido, você consome um pedaço e guarda um pouco para investir. O Brasil guarda muito pouco para investir, né? Nós somos muito carentes de capital. Então, ou você traz capital de fora, ou você gasta menos e poupa mais. Essa equação é que não está resolvida no Brasil. Né? Você tem um problema fiscal gravíssimo no Brasil, você acabou de falar aí que eu ouvi. Há uma redução, mas estão falando de déficit ainda, claro. Estamos falando de déficits enormes. Não estamos falando de superávit, né? Nós não estamos falando, você tem uma dívida pública grande. Quer dizer, o que está acontecendo é que o Brasil não cabe no PIB dele, né? O Estado não cabe no PIB, o que a sociedade deseja, né, como distribuição, etc., não cabe no PIB. Então, você tem uma equação que não fecha, nós precisamos resolver isso. Não é uma coisa que nós vamos resolver em um ano, 2 anos, 3, 4 anos. Você faz menção no que as pessoas esperam que o governo entregue para elas, seja em serviço de qualquer ordem, por exemplo, o custo de aposentadoria, que as pessoas não querem abrir, sobretudo do setor público, que daí não sobra dinheiro para o governo fazer investimento. Exatamente. O que some aqui no Brasil? Você tem um orçamento totalmente engessado da arrecadação, o grande gasto no Brasil é
pessoal, previdência e saúde, isso é fixo, você não abaixa isso. É o que se chama de dinheiro carimbado. Carimbado, né? todo o dinheiro. O que sobra? Sobra o que é a despesa discricionária do governo? É o investimento, que é a primeira coisa que desaparece quando aperta o caixa. Então, você não faz um investimento mínimo para manter a infraestrutura que a gente já tem. Né? Então, as estradas começam a ficar esburacadas, as linhas de transmissão começam Zaidan, e você acha que isso já chegou etc. nas pessoas, delas compreenderem que a conta é uma só e se não sobrar dinheiro para investimento, hoje se elas reclamam de várias coisas, amanhã elas vão reclamar dessa infraestrutura que envelheceu, Isso. da estrada que está esburacada, da ponte que começa a cair, enfim. É isso. Esse tipo de compreensão está chegando? Eu acho que está chegando, mas o coletivo é aquilo que não é meu. Né? Não falta essa consciência no Brasil. A gente está vendo aí, você acabou de falar aí nos jornais, das manifestações contra a reforma de Previdência. Isso é absolutamente necessário, uma questão tem que ser feito. Todas as sociedades do mundo fazem isso periodicamente. Claro. Quem não está fazendo hoje é porque já fez no passado. Mas é uma questão matemática. Agora tem que passar da matemática para o político e convencer as pessoas de que isso é necessário. Isso está faltando. Zaidan, obrigado. Imagina. E sucesso. A sorte é que venha logo. Que venha logo. Obrigado, viu? O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã, sexta-feira, às 19h, a gente está de volta aqui com o Cenário Econômico. Até lá.